Pessoal, eu sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília. Desenvolvi esse canal aqui como suporte às atividades das disciplinas que ministro na universidade. Esse particular é da disciplina de Contabilidade de Instituições Financeiras. E hoje nós vamos gravar um vídeo sobre a contabilização de operações de crédito. Eu vou compartilhar aqui tela com vocês. Inicialmente, nós vamos fazer uma discussão bem rápida sobre os principais, sobre o desenho das principais operações ativas do sistema financeiro nacional, né, do sistema bancário brasileiro. E nesse contexto a gente vai ressaltar a participação das operações de crédito. Depois a gente entra numa discussão mais específica sobre as características das operações de crédito, e aí a gente vai para o processo de contabilização. Bom, quais são as principais operações ativas do sistema financeiro nacional, né? De forma geral, os principais produtos bancários. A gente pode dizer assim, por exemplo, regra geral, qualquer sistema bancário normal, as operações de crédito representam a maior parcela dos ativos bancários, né? Então, as operações de crédito, quer seja das suas diversas tipos de modalidades e direcionamentos, né? Então, que esse vai ser o foco desse vídeo, né? Mas a gente também tem os títulos e valores mobiliários, que representam uma parcela importante, né, de investimento das instituições bancárias, né, dos recursos, das suas operações ativas. As aplicações interfinanceiras de liquidez, que representam aquelas operações realizadas entre as instituições financeiras, entre as instituições bancárias, no chamado mercado interbancário, gerenciamento da sua liquidez. E também nós temos os derivativos. Esses 4 tópicos nós vamos discutir ao longo da disciplina em tópicos específicos. Hoje a gente vai focar muito nesse primeiro, que é a operação de crédito, e depois, na sequência, a gente vai discutir TVM, vai discutir aplicações interfinanceiras de liquidez, com enfoque nos depósitos interfinanceiros, nas operações compromissadas, que são a maior parte dessas operações de mercado interbancário brasileiro, e a parte de derivativos a gente vem no final do semestre. Depois a gente vai, num outro momento, a gente vai discutir sobre as operações passivas também. Bom, primeiramente eu queria só mostrar aqui como é que vem se desenvolvendo, isso aqui são dados públicos que estão no relatório IF-Data do Banco Central, de 2000 até 2020, o que a gente tem, assim, como é que se dá a composição do sistema bancário brasileiro em termos de ativos. Então, dá para a gente ver aqui nessa faixa verde, né, quer dizer, que são as operações de crédito, que ela é a maior parcela, a gente diria que ela tem cerca de 42% de todos os ativos do sistema bancário são representados pelas operações de crédito. Em algum momento elas foram um pouco maiores, né, 2013, 2014, depois, em virtude da crise, a partir de 2015, 2016, houve um pouco de redução, mas ainda representa mais de 40% de todos os ativos do sistema, né? Outro tipo de ativo que é muito importante, essa faixinha vermelha, que são as aplicações em títulos e valores mobiliários, que será objeto de um próximo encontro nosso. E as aplicações interfinanceiras de liquidez, que é aquelas operações realizadas dentro do sistema bancário, que é essa faixa azul. Se a gente pegar a faixa verde com a faixa vermelha com a faixa azul, nós temos cerca de 75% de todos os ativos do sistema são esses, né? Se a gente pegasse ainda mais os derivativos que a gente vai enfocar nessa disciplina, então a gente tem, digamos, perto de 80%, discutindo esses quatro tipos de operações, né? A gente está cobrindo 80% dos ativos do sistema, dada a importância disso. Essa faixa roxa aí são os ativos fixos de longo prazo, representados por investimentos societários, participações societárias, imobilizado e intangíveis, né? Então, 2008 aumentou um pouquinho, mas, regra geral,
não mexe muito, entre 2, 3, 5, entre 3 e 5%, né? E aí essa faixa laranja que seriam dos outros ativos. Vocês vão perceber que, por exemplo, entre 2000 e 2020, né, o total dos ativos do sistema saiu de menos de 1 trilhão, né, menos de 1 trilhão, e ao final de 2020 já ultrapassou 8 tri, né, já está caminhando para... Lógico que isso aqui são valores nominais, mas mesmo se a gente descontar, colocar tudo a valor presente, a gente vai perceber um crescimento muito forte. Tem um crescimento relevante no primeiro momento até 2008. 2008, com a crise financeira global, começa a andar de lado, né? Depois tem um crescimento muito forte, outra vez, dos ativos bancários entre 2009 e 2015. Aí outra crise, a crise política, econômica brasileira de 2015, 2016, 2017. E aí ele começa uma retomada até 2019, e de 2019 para 2020 tem um salto muito forte. Esse salto forte que a gente tem aqui no 2020 parece até contraditório, considerando o ambiente de pandemia que a gente está vivendo, mas, assim, é explicado porque houve um aporte, né, um incentivo até governamental, quer seja por meio do auxílio emergencial, que teve uma parcela muito forte de recursos no sistema bancário, né, em particular na Caixa Econômica, e também aquelas operações garantidas pelo Tesouro, incentivos para a economia não parar. Então, 2020 é um comportamento absolutamente anormal, de um crescimento muito forte do total de ativos, né? Então, onde a gente sai 6,4 tri, mais ou menos, em 2019, passa de 8 tri no final de 2020. Tá bom? Então, isso aí, só para a gente ter uma ideia, a gente vai discutir muito ao longo desse semestre, essa parte verde, que é hoje, a parte vermelha, que são os títulos de valores imobiliários, e aplicações interfinanceiras de liquidez, que é essa parte desse azulzinho claro. E, além disso, nós vamos voltar no final, derivativos, só que derivativos são ativos e passivos, elas são operações com características mistas. Bom, entrando especificamente na parte de operações de crédito, né, o que a gente tem de operações de crédito? As operações de crédito representam a principal aplicação de recursos do sistema bancário. Qualquer sistema bancário relativamente normal é isso que tem que aparecer, né? A gente, nos anos 80, anos 90, de certa forma, a gente tinha uma disfunção no mercado bancário brasileiro, onde o crédito tinha uma parcela um pouco menos importante, mas o natural é exatamente esse, é que os ativos, operações de crédito, representem a parcela mais relevante do sistema bancário. Essas operações de crédito, elas podem ser classificadas de diferentes formas, né? A primeira forma é quanto à natureza da operação, que tipo de operação a gente está falando quando a gente fala em operação de crédito. Então, a gente pode definir aqui 3 principais grupos, né? Que são as operações de empréstimos, as operações de títulos descontados e as operações de financiamentos. As operações de empréstimo são operações realizadas com pessoas físicas ou jurídicas, sem destinação específica ou vínculo a determinada comprovação de aplicação de recursos. Ou seja, o tomador pega o recurso e ele aplica da forma que ele entender mais conveniente. Uma pessoa física fez um empréstimo pessoal. O que é que ela vai fazer com o dinheiro? Problema dessa pessoa, né? Uma empresa pegou dinheiro para capital de giro, o que é que ela vai fazer? Depende, né? Então, não tem qualquer tipo de comprovação de vinculação, confirmação, olha, o que é que você fez com o dinheiro, onde é que está esse recurso. Então, isso aí são as operações de empréstimo. De forma bem parecida, nós temos os títulos descontados. Isso aí é muito comum por parte das empresas da economia real, que tem os seus recebíveis e utiliza, assim, por exemplo, tem um valor recebido do cliente e pega essa fatura, leva ao banco e faz o desconto de título, chamado desconto de título, que é uma forma de fazer uma realização financeira mais rápida transformar esse recebível
que é daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, é um caixa hoje, porque a empresa eventualmente precisa desse recurso para o seu capital de giro. Então, é sobre isso que a gente está falando. Aí a terceira linha são os financiamentos, né? Esses financiamentos, eles são operações com destinação específica, onde a aplicação dos recursos ela tem que ser comprovada, né? Você tem que fazer a vinculação. Então, isso aqui acontece mais, por exemplo, o exemplo mais clássico é o financiamento imobiliário, em que a instituição financeira concede o crédito à pessoa para a pessoa comprar um imóvel, ou seja, aquele próprio imóvel, por sua vez, ele é dado em garantia daquela operação. Então, se ele não honrar o crédito, o banco pode retomar aquele bem e vender a um terceiro como forma de recuperar aquele crédito. Então, tem o financiamento imobiliário, tem o financiamento rural, tem as aplicações, financiamento para bens imobilizados, tem financiamento de veículos. Isso aí, essa é a característica do financiamento, né? Então, a característica sempre é essa, é a comprovação da aplicação desse recurso, da adequada aplicação desse recurso, né? Então, é uma primeira classificação das operações de crédito são em relação à natureza, esses três tipos a gente pode definir com esses três tipos de carteiras, né? Uma outra forma da gente classificar as operações de crédito é quanto à forma de remuneração. E aí a gente tem, outra vez, duas possibilidades. A primeira possibilidade são as operações prefixadas. São aquelas em que, na hora que você faz a operação de crédito, já está pré-determinada qual seria a taxa de juros que vai remunerar a operação. Então, uma coisa assim, por exemplo, você vai fazer esse financiamento e esse financiamento vai ter taxa de juros de 10% ao ano. É 10% ao ano. Aconteça o que acontecer com os indicadores macroeconômicos, a taxa de juros vai ser 10% ao ano. Bom, essa aí tem um chamado risco de taxa de juros, porque a taxa de juros do mercado pode aumentar ou diminuir, como a taxa de juros de 10% vai ficar travada, então ela tem um risco implícito para quem concede o crédito e também para quem toma, né? Então, e aí cada agente vai tentar se proteger desses riscos que está correndo. E tem a taxa de juros pós-fixada. A taxa de juros pós-fixada, os encargos, eles vão ficar mais claros após a divulgação periódica de determinado indexador. Então, é muito comum. A taxa de a remuneração da operação de crédito é o quê? Não, vai ser TR mais tantos por cento. Então, depende de quanto é que você vai pagar de juros. Não sei, depende de quanto é TR. IPCA mais X%. Quanto é que você vai pagar de juros? Depende de quanto é o IPCA. Selic, ou seja, quando você utiliza um indexador, e esse indexador ele é pós-fixado, né? Ele depende do comportamento desse indexador ao longo do tempo. Então, por exemplo, nem o banco sabe quanto efetivamente vai receber de juros ao longo da vigência da operação, nem o cliente sabe quanto é que vai pagar de juros a priori, né? Ele só sabe que as regras estão pré-estabelecidas, isso está pré-estabelecido, mas quanto efetivamente vai ter de taxa de juros, a gente não sabe, porque vai depender desse indexador. Os indexadores mais comuns são a TR, que funciona muito para financiamentos imobiliários, TJLP, que financiamento BNDES tem TJLP, TLP, a Selic, às vezes tem um indexador da inflação, é muito comum, e também existem aquelas operações que são vinculadas à operação de câmbio, né? Então, depende quanto der a variação do dólar, né? Mais uma taxa de juros que eventualmente seja estabelecida. Tá? Então, essa aí é uma segunda forma de classificarmos as operações de crédito. E tem uma terceira. A terceira é quanto ao direcionamento desses recursos. Então, por característica do sistema bancário nacional, nós temos dois tipos de linhas de crédito que têm um direcionamento, por força da regulação, da norma, até da legislação, tem um certo direcionamento. Então, por exemplo, uma parcela dos valores captados sob a forma de caderneta de poupança tem que ser aplicada em financiamento imobiliário. Uma parcela dos valores recebidos em depósito à vista tem que ser aplicada em crédito rural. Mesmo uma parcela da poupança, ela também pode ser
aplicada em crédito rural, que foi uma demanda histórica lá atrás, demanda do Banco do Brasil. Então, assim, isso são os créditos obrigatórios, direcionados. E esses créditos direcionados, na maioria das vezes, eles têm taxas menores, têm algum tipo de essa vinculação, né? E o resto são crédito livre. Então, o crédito livre empresta consumidor, empresta consignado, financiamento de veículo, empresta capital de giro, crédito rotativo, o que for. Então, isso aí o banco pode fazer o que quiser, da forma que quiser, sem qualquer tipo de trava regulatória, né? Então, são 3 formas de vermos as operações de crédito, né? Então, distintas formas de vermos como essas operações de crédito elas podem ser classificadas. Outra vez, voltando à questão lá de 2020, de 2000 até 2020, como evoluiu a composição dessa carteira de crédito, o estoque de operações de crédito no Brasil dá 3,6 tri, agora no final de 2020. Lá no início de 2000, era da ordem de 300 e pouco, menos de 400 bi, né? E agora a gente está em mais de 3,6 tri, né? Então, assim, a dimensão do crescimento. O que fica claro é que aquela curva de crescimento dos ativos do sistema bancário está muito relacionada à curva de crescimento das operações de crédito, né? Bastante natural isso. Então, o que é que a gente tem de importante? Arrendamento mercantil praticamente acabou, né? A gente não tem no sistema bancário quase nada, né? Então, por exemplo, até 2008, 2009 a gente tinha uma parcela importante, depois ele foi praticamente, hoje não existe, né? Então, arrendamento mercantil não tem. Descontos, empréstimos e descontos, que são aqueles créditos não direcionados, não vinculados, eles têm uma parcela relevante. Financiamento imobiliário, que em 2001 ele foi crescendo, e ele cresceu muito naquela fase de 2000, depois de 2009 até 2017, por aí, depois ele passou a andar de lado, né? E a parte dos outros financiamentos, que não seja financiamento imobiliário também. Mas, assim, por exemplo, basicamente nós temos empréstimos e descontos, que é a maior parcela, financiamentos imobiliários e os outros tipos de financiamento. O crédito rural, ele sempre tem uma parcela importante, né? Assim, não tem grandes variações, proporcionalmente aumentou muito a sua participação lá em 2003, 2004, mas depois passou a andar de lado do ponto de vista da sua importância, tá? Que dá para chamar mais atenção? Essa coluna verde, que tem que é o financiamento imobiliário, que em 2001 ele tinha uma parcela muito relevante, depois, 2000, e que depois de 2001 tem uma queda importante, é porque até 2000 a carteira de financiamento imobiliário da Caixa era muito forte, né? E foi fortemente reduzida por um arranjo que uma parte da carteira foi transferida da Caixa para a Engea, né? Então, essa redução acentuada que se dá na carteira de financiamento imobiliário de 2000 para 2001 é porque aquela carteira mais complicada, histórica, do tempo do SFH, tempo ainda do BNDH tinha importância, aqueles créditos antigos, financiamentos imobiliários em regras antigas, em 2001 foi feita uma limpeza, né? Eles foram passados para a Engea, e aí a carteira deu uma enxugada muito acentuada, tá? E aí depois ele passa a ter uma informação, e aí ele vai crescendo, né? Porque houve um aumento do financiamento imobiliário desde então, né, até chegar a esse patamar que a gente tem hoje, né, em termos proporcionais. Bom, então, assim, dado esse contexto do que são e como é que funcionam as operações de crédito no sistema financeiro nacional, vamos discutir agora como é que se dá a parte da contabilização. Outra vez, vamos utilizar como referência, como a gente já deixou claro no vídeo passado, os preceitos do IFRS 9. Vamos considerar que os preceitos do IFRS 9 já teriam sido recepcionados pelo Banco Central, como já está sinalizado, inclusive em audiência pública,
apenas não está formalizada ainda, mas já está caminhando para isso. O que é que o Banco Central sinalizou na audiência pública das normas do IFRS 9? Né? Ele sinalizou que as operações de crédito serão basicamente todas registradas como custo amortizado. O Banco Central já sinalizou isso. Para isso aí que coisa. Apenas naqueles casos em que o banco gera carteira já com o propósito de vender, né, salvo nesse caso, as operações, aí nesse caso poderia ser classificado como VJR, né, valor justo por meio do resultado. E o Banco Central já disse, não vou aceitar operações de crédito classificado como VJORA, né, como valor justo por meio dos outros resultados abrangentes. Então, assim, de certa forma, operações de crédito, salvo a excepcionalidade daquele caso em que o banco gera a carteira, concede o crédito, já com o propósito de vender o crédito para uma outra instituição financeira, né, vender a carteira, salvo esse tipo de situação, será sempre custo amortizado. Será sempre custo amortizado. Então, assim, em relação ao processo de classificação, reconhecimento inicial e mensuração subsequente, diria que vai ficar bem parecido com o modelo que já é vigente hoje no COSIF, né? Que, de certa forma, a operação de crédito, todas elas são mensuradas a custo amortizado, utiliza a lógica do custo amortizado, com uma diferença. Hoje, no COSIF, a taxa de juros dessa operação, ela se dá pela taxa de juros contratual, o reconhecimento é pela taxa de juros contratual, enquanto na lógica do IFRS 9, nós vamos utilizar a taxa de juros efetiva da operação. E aí, nos exemplos que a gente vai discutir hoje, a gente vai ver como é que se daria a mensuração dessa taxa de juros efetiva, como é que se dá esse cálculo. Bom, para isso, pessoal, vamos utilizar, assim, por exemplo, o seguinte exemplo, né? Vamos lá, vamos para a prática. Como é que se dá a contabilização dessas operações? Então, considere, assim, no dia 31 de março, o Banco TPT, né? TPT é todo poderoso de mão, o Banco TPT concedeu empréstimo à companhia endividada com valor bruto de 100 mil, ou seja, o banco fez um financiamento de 100 mil, a ser liquidado em 10 parcelas mensais, com amortizações constantes. Então, o que é um sistema de amortização constante? Então, o valor 100 mil em 10 parcelas, então, todo mês ele vai pagar 10 mil de amortização. Os 100 mil de amortização mais os juros, né? Vamos ver como é que isso se dá. A taxa de juros contratada é 16% ao ano, e o banco cobra uma taxa de abertura de crédito de R$ 950. Então, ele empresta 100 mil, cobra 950 de taxa de abertura de crédito. Essa operação de 100 mil vai ser cobrada em 10 parcelas mensais, vai ter o processo de amortização, vai ser o sistema de amortização constante, e os pagamentos vão ser feitos de forma regular, tá? Ou seja, o banco, a companhia endividada vai pagar as prestações do jeito que foi pactuada, tá bom? Então, é esse o foco. Bom, para fazer isso, pessoal, eu vou abrir aqui uma planilha Excel para a gente fazer junto, né, como é que se dá essa contabilização. Deixa eu ver aqui. Eu vou interromper o compartilhamento do slide e vou compartilhar essa planilha Excel. Então, aqui, só para facilitar o nosso jogo, aquela descrição que a gente acabou de ver no slide, de 31 de março, ele vai fazer essa operação, essas são as taxas contratadas e tudo mais. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, assim, no dia 31 de março, o Banco TPT concedeu empréstimo à companhia com valor de 100 mil. Então, eu vou colocar aqui o valor da operação, 100 mil.
100 mil é o valor da operação, tá bom? Isso vai ser liquidado em 10 parcelas, então, prazo, em meses. Prazo em meses, 10 meses, né? A amortização vai ser constante e a taxa de juros. Então, a taxa, vou colocar aqui, taxa ao ano é de 16%. É de 16%. E o banco cobra uma taxa de abertura de crédito. Então, vou colocar aqui, taxa de abertura de crédito de R$ 950. Reais. Bom, então essas são as informações que a gente vai precisar. Então, a primeira coisa que a gente vai ter em mente aqui é o seguinte, pessoal, eu tenho uma taxa de juros, que é uma taxa de juros de 16% ao ano, mas essa operação é ao mês, né? São 10 meses. Se são 10 meses, nós temos que transformar essa taxa de juros anual em uma taxa de juros mensal. Então, eu vou colocar aqui taxa ao mês, eu vou fazer o conceito de taxa equivalente, né? E aí vocês vão lembrar das aulas de contabilidade financeira, como é que a gente encontra a taxa equivalente. A taxa equivalente é igual a 1 mais I elevado a período que eu pretendo sobre o período que eu tenho, né? Então, vamos lá. Então, é 1 mais I, eu tenho uma taxa de 16%, que é uma taxa anual, né? Então, 1 mais I. E esse 1 mais I eu vou elevar, então aqui eu estou elevando, a um período que eu pretendo. Eu pretendo um período de uma taxa de 1 mês, e eu tenho uma taxa de 12 meses, que é uma taxa de ano, né? Então, se eu fizer isso aqui, eu estou levando 1 mais I elevado a N, né? Vou fechar parênteses, e vou tirar aquele 1 que eu acrescentei no início, eu vou retirar agora. Então, 1 mais I elevado a P sobre T menos 1, né? Então, vou transformar aqui isso aqui em percentual. Pronto, ó, olha só, a taxa de 16% ao ano seria a taxa de 1,2445% ao mês. Ao mês. Bom, com isso, pessoal, eu já tenho condições aqui, assim, eu já tenho as condições do contrato. Eu já tenho as condições do contrato. Primeira coisa que eu quero discutir com vocês é o seguinte: quando a gente vai lidar com uma situação como essa, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: vamos 31 de março de X1, né? No dia 31 de março de X1, vamos criar aqui o que a gente chama de o mundo do contrato, tá bom? Vamos criar o mundo do contrato. Esse mundo do contrato, assim, como se fosse uma planilha de evolução do contrato. Então, vamos criar o espaço aqui para juros, amortização, né? O contrato tem juros, tem amortização, tem prestação, né? Que é o valor da prestação paga, e tem um saldo devedor. Tem um saldo devedor. Deixa só um saldo aqui para não ocupar muito espaço. Então, tem um saldo. Isso aqui, pessoal, eu vou criar esse aqui e vou chamar isso aqui, esse é o mundo do contrato, tá bom? Esse é o mundo do contrato. Vou colocar aqui uma cozinha. Coisinha diferente. Isso aqui é a data, né? A data 31 de março. No dia 31 de março, vamos tentar aqui o mundo do contrato, ver como é que a gente vai lidar com isso. Então, no dia 31 de março, dia 31 de março foi o dia da contratação. O que foi contratado na coisa do mundo do contrato foi contratada uma operação no valor de 100 mil. Esse é o valor da operação, 100 mil reais. Deixa eu marcar isso aqui. Então, dia 31 de março é isso, não tenho nada mais para fazer.
Um mês depois, porque são parcelas mensais, no dia 30 de abril de X1, o que vai acontecer? O banco vai cobrar juros. Juros sobre quanto? Sobre esses 100 mil. Esse é o saldo devedor. 100 mil. E vai cobrar quanto de juros? 1,2445%, que é a taxa ao mês, tá bom? Então, daria de juros, nesse primeiro mês, o tomador pagaria de juros 1.244,51 de juros. Não estou falando ainda de contabilidade, tá, pessoal? Estou entendendo a operação, construindo o fluxo da operação. Além disso, essa operação é um valor de 100 mil que foi contratado, que vai ser pago em 10 meses. Então, todo mês, você vai pagar, eu vou travar essas células. Então, nesse mês, ela vai pagar 10 mil de amortização. O que ele vai pagar de prestação? Ele vai pagar os juros mais a amortização. Vai pagar os juros mais a amortização. Então, quanto é que ele vai pagar de prestação? 11.244. No primeiro mês, pegou 100 mil no dia 31 de março, no dia 30 de abril, esse devedor vai pagar 11.244,51 para a empresa. Bom, e qual é o novo saldo? O novo saldo é o seguinte, ó, eu tinha 100 mil de juros, de saldo, no dia 31 de março. A esse valor, eu vou acrescer os juros de 1.244,51 e vou reduzir o valor da prestação paga. Ou seja, sobre o saldo eu acrescento juros e deduzo o valor da prestação paga. Então, quando terminar o primeiro mês, eu tinha um saldo de 100 mil, juros de 1.244,51, fiz uma amortização de 10, né? A prestação toda daria 11.244,51, e o saldo ficou em 90 mil. É exatamente isso mesmo, né? Então, todo mês, pelo que está no contrato, eu vou reduzir 10 mil nesse saldo devedor. Bom, isso aqui vai acontecer no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho, agosto, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá aqui mais 3 linhas. Tá. 31 do 10 de X1, 30 do 11 de X1, 31 do 12 de X1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 31 do 1 de X2. Pronto. No dia 31 de janeiro de X2, em tese, ele vai pagar a última prestação. Bom, pessoal, em maio foi isso aqui. Desculpa, em abril. Em maio vai ser o quê? Vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu fizer aqui no Excel, ele vai ser exatamente isso aqui. Opa, desculpa, eu tenho que travar essa célula da taxa de juros. A célula da taxa de juros eu tenho que travar aqui. Então, o que é que vai exemplo? Em maio, os juros que tinha sido em abril de 1.244, os juros vai ser só de 1.120. Por quê, pessoal? Porque o saldo não é mais 100, o saldo do mês que tinha ficado do mês anterior não é mais 100, é só 90, então ele vai pagar menos juros. Vai amortizar quanto? 10 mil. Percebam que eu travei os 100 mil e os 10, ele vai ser uma amortização constante. Então, é como se fosse o seguinte, eu posso até arrastar isso aqui, ó. Todo mês ele vai pagar 10 mil, tá bom? Todo mês ele vai pagar 10 mil. E a prestação? A prestação eu sempre vou somar os juros mais a amortização. E o saldo? O saldo, ele vai pegar o
o saldo do mês anterior, que agora era 90, soma os juros e deduz a prestação. E aí ele fica 80 mil. Bom, se eu fizer isso ao longo do tempo, né, e arrastar essas células para cá, vai chegar um momento que, quando chegar no dia 31 de janeiro de X2, eu vou pagar de juros, ao invés de 1.244, apenas 124. Por quê? Porque o saldo devedor do mês anterior, que era 100 mil lá no início, ele agora só estava em 10, né? E quando você pagar os 10, 124, o saldo da operação zerou e você pagou tudo. Ou seja, se você pagar essas prestações, 11.244, 11.120, 10, no último mês você vai pagar 10.124 e o seu saldo devedor está zerado. Esse é o mundo que a gente chama o mundo do contrato. O mundo do contrato. Eu não estou falando ainda de contabilidade, tá? Eu estou falando do mundo do contrato. O que vai acontecer isso aqui? Ao longo desse contrato, quanto é que essa empresa, que esse tomador vai pagar de juros? Ele vai pagar de juros 6.844 de juros, tá bom? E isso, volto a dizer, é o mundo do contrato entre o tomador e o banco. Mas isso não é o que vai interessar para a contabilidade. A contabilidade, a gente vai fazer. Antes disso, eu vou trabalhar com o fluxo de caixa. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que encontrar qual é efetivamente a taxa que eu vou considerar para fins de contabilidade. Então, eu vou colocar aqui, criar um fluxo de caixa. Bom, o que é esse fluxo de caixa? A primeira coisa é a seguinte: eu estou fazendo o fluxo de caixa na dinâmica da instituição financeira. O que foi que a instituição financeira fez? Lá em 31 de março, a instituição financeira entregou 100 mil para o cliente, mas ele recebeu 950 de taxa de abertura de crédito. Então, o que foi que aconteceu? Ele pagou assim, por exemplo, saiu dinheiro, né? Saiu quanto? Saiu 100, mas retornou 950, esse 950 aqui, tá bom? Ou seja, quanto é que saiu de caixa do banco para o cliente? Saiu 99.050. 99.050. Bom, e o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer a partir do mês de abril? A partir do mês de abril, entra caixa para o banco. Entra o quê? Exatamente o valor das prestações que o cliente está pagando. Que em abril foi 11.244, em maio foi 11.120, e aí eu posso arrastar isso aqui, ó. São exatamente o valor dessa coluna, o valor da coluna da prestação. O valor da coluna da prestação é gerar o fluxo de caixa. Ou seja, o que eu estou dizendo, pessoal? Eu estou dizendo que o banco, no início da operação, retira do seu caixa 99.050, não os 100, em termos líquidos, porque saiu os 100, mas entrou 950. Então, em termos objetivos, só saiu 99,50, né? E retornou quanto? 11.244, 11.120, 10.995 e aí por diante. Bom, com base nisso, pessoal, eu já consigo calcular a chamada taxa de juros efetiva da operação. Essa é a taxa que conta, né? Essa é a taxa que eu vou considerar para efeitos contábeis. O que é essa taxa de juros efetiva da operação? Basta eu calcular a taxa interna de retorno. Eu coloco aqui a função TI, aqui no Excel, e seleciono esse fluxo. Se eu selecionar esse fluxo, eu digo o seguinte: a taxa de juros efetiva da operação, vou aumentar aqui, olha só que coisa interessante. Quando o banco fez o contrato com o cliente, estava dizendo o seguinte: eu ia cobrar uma taxa de juros de 16% ao ano, que em termos mensalizados dava 1,2445. Mas esse 1,2445 sobre 100. Mas quando eu digo, olha, no fundo, não saiu 100, só saiu 99,50, porque eu recebi, dei 100 com a mão e peguei 950 com a outra, então só saiu 99,50. Então, na realidade, quando eu calculo a taxa de juros efetiva da operação, ela diz o seguinte, ó, não é 1,2445, é mais. É 1,4272. Porque, em termos práticos, é como se o banco
só tivesse emprestado 99.050 e não 100 mil. Isso é o que aconteceu. Em termos econômicos, isso é o que aconteceu. Então, essa é a taxa que vai ser considerada para fins contábeis. É 1,4272. Bom, se é isso, pessoal, eu tenho condições de construir um fluxo que eu chamo assim, que é o fluxo o fluxo da contabilidade. O fluxo da contabilidade. Então, no fluxo da contabilidade, o que vai acontecer? Eu vou pegar essas células aqui. Eu vou criar uma parcela aqui de juros também, uma parcela aqui de prestação e uma parcela de saldo. Importante, pessoal, propositadamente, nesse primeiro exemplo, a gente não está trabalhando com o modelo de reconhecimento de provisão para perdas, de impairment, tá? Só para a gente consolidar a lógica do conceito de taxa de juros efetiva da operação e a dinâmica do reconhecimento. Depois a gente vai, nos próximos exemplos, a gente vai incorporar a lógica do reconhecimento das perdas, tá bom? Então, vamos fazer aqui o seguinte, olha só. Então, aqui é o seguinte, no dia 31 de março, o que tem no contrato firmado entre o banco e o cliente é um crédito no valor de 100 mil. Mas, a gente já discutiu, quando a gente foi discutir fluxo de caixa, que na realidade só saiu do banco 99,50. Então, não obstante, no contrato ter uma operação de 100 mil, na contabilidade você não vai registrar 100 mil. Você vai registrar o que efetivamente saiu do banco. E o que saiu do banco foi o quê? Foi os 100 mil menos os 950. Então, o reconhecimento inicial, esse vai ser o primeiro paradigma. No reconhecimento inicial, você só vai reconhecer 99.050 e não 100 mil. Não obstante o contrato ter 100 mil. Que essa taxa de abertura de crédito representa que, no fundo, na essência econômica da operação, só saiu 99.050. Bom, e aí você vai cobrar os juros. No primeiro mês, 30 de abril, você vai cobrar os juros. Juros de quanto? Sobre os 99,50 e não sobre 100. Sobre os 99,50. Você vai cobrar juros. Mas juros de quanto? De 1,4272, que é a taxa de juros efetiva da operação, e não aqueles 1,2445. Vou travar essa célula, ela não ser alterada, né? Travei a célula. Portanto, o que eu vou reconhecer de juros no primeiro mês é 1,413,65 e não 1,244,51. Esse é o juros da operação que eu vou reconhecer na contabilidade, porque a contabilidade vai refletir a essência econômica da coisa. Esse é o valor da taxa de juros efetiva da operação. E vai ter uma prestação. A prestação não muda. A prestação é o que está no contrato. É os 11.241. Os 11.241. E aí, quando eu terminar o mês de abril, como é que vai estar o saldo? Eu tinha 99.050, reconheço a receita de juros de 1.413,65 e deduzo o valor da prestação. Logo, o meu saldo é 89.219 e não 90. 90 é o mundo do contrato, é uma ficção. O mundo da essência econômica é esse aqui. E quando acontecer o mês de maio? O mês de maio vai ser a mesma coisa. Eu vou cobrar sobre os 89 a taxa de juros de 1,4227. Os juros vai ser 1,273. E quanto é que vai ser a prestação? Outra vez, 1,120. 11,120 é o que está na prestação aqui. E quanto é que vai ser o novo saldo? O novo saldo vai ser os 89, que era o saldo do mês anterior, mais os juros desse mês, menos o valor pago pelo cliente de 11,120. Portanto, o saldo vai ser de 79.372. Se eu arrastar isso aqui no Excel,
Quando eu chegar no final, opa, por vias diferentes, reconhecendo os juros de uma dinâmica totalmente distinta dessa, ó, aqui era desse jeito, aqui os juros começam maior, e ele vai sendo, nessa dimensão, ele vai ser sempre maior, pagando as mesmas prestações, no final eu chego exatamente a um valor igual a zero, do jeito que está aqui, lógico, tá bom? Só que o que eu estou reconhecendo de juros, na realidade, os juros aqui eu paguei 6.844. No mundo do contrato, eu reconheci juros de 6.844. Mas na contabilidade, eu vou reconhecer juros de 7.794. Por quê, pessoal? A diferença entre esse número e esse número, entre esses dois números, é que eu vou considerar como juros aqueles R$ 950 que foi aquela taxa de abertura de crédito. Aquela taxa de abertura de crédito, assim, por exemplo, porque olha só, na essência econômica, o banco só entregou ao cliente R$ 99,50 e está cobrando juros como se estivesse cobrando juros sobre 100. É por isso que dá mais juros, né? Então, assim, essa é a dinâmica. É isso que vai ser feito na contabilidade, tá bom? O papel. Ou seja, todo mês eu vou reconhecer 1.413 de juros, 1.273, 1.132. Então, por exemplo, no primeiro mês, eu vou fazer o reconhecimento inicial na contabilidade só de R$ 99,50. No segundo mês, reconheço os juros, baixo a prestação paga. No segundo mês, reconheço os juros, pago a prestação. Juro, prestação, juro, prestação, juro, prestação. Quando chegar no final do período, o valor da operação está zerado. Pronto, é exatamente isso que vai acontecer. É exatamente isso que vai acontecer. Tá bom? Então, isso aqui eu trouxe porque é absolutamente fundamental, porque como eu estou classificando a operação de crédito como custo amortizado, que é aquela dinâmica que o Banco Central já sinalizou para a operação, né? Como eu vou trabalhar com a taxa de juros efetiva da operação, eu tenho que trazer para cá, para um plano de Excel, entender a operação, a essência econômica dela, identificar qual é a taxa de juros efetiva e, a partir dali, eu faço uma nova revolução para fins contábeis, tá bom? Então, vamos voltar agora lá no lançamento, tá bom? Então, esse aqui, vamos promover os lançamentos contábeis e vamos ignorar o reconhecimento de perdas por isso de crédito por enquanto, tá bom? Vamos direto no coisa. Então, esse aqui é literalmente a planilha que eu acabei de mostrar para vocês. Essa aqui é como a gente vai fazer. Então, a primeira coisa, eu vou reconhecer no dia 31 de março. No dia 31 de março, eu vou reconhecer o valor inicial, tá bom? Então, é o quê? Ó, por exemplo, eu vou reconhecer 99.050 como empréstimo de capital de giro, né? Empréstimo de capital de giro. Vai entrar no caixa 950 e é como se fosse o seguinte, desculpe, Serginho, eu deposito 100 mil na conta do cliente, por isso que é um passivo, né? Eu depositando na conta do cliente, na conta de depósito do cliente. Deposito 100 mil, mas eu digo, me dá os 950 para cá, vem para o meu caixa, tá bom? E reconheço o empréstimo de 99.050. Esse é o reconhecimento inicial, né? Que vai bater com esse valor aqui, ó. Primeiro, 31 de março, 99.050. Por que eu estou utilizando a conta 161-2040 e essa conta 412004? Vamos... A pessoa não estava nem compartilhando com vocês. Deixa eu voltar aqui. Desculpa. Deixa eu voltar. Eu tenho sempre que tomar cuidado quando volta a tela. Então é o seguinte, a operação de crédito é isso aqui, essa é a tabela, né? Esse aqui é o slide que eu estava aqui, a gente não vai trabalhar com reconhecimento de perdas para risco de crédito. Essa é a tabela que a gente acabou de demonstrar no Excel, como é que a gente fez, né? E aqui eu tenho o mundo do contrato, o fluxo de caixa que se viu para a apuração da Tigel,
e a contabilidade. Na contabilidade está dizendo o seguinte, então, no dia 31 de março, você vai reconhecer o valor da operação de 99.050. E no dia 30 de abril, você vai reconhecer os juros de 1.413, o recebimento, e aí você vai encontrar um novo saldo. Então, a operação é basicamente da seguinte forma. No dia 31 de março, vou reconhecer um ativo, é a conta 16, né? Depois eu vou entrar aqui no COSIF para a gente chegar lá na lógica da conta 16. Eu vou registrar uma operação de crédito no valor de 99.050, deposito 100 mil na conta de depósito e o cliente me pagou 950 em cash. Ou poderia ter depositado só 99.050 na conta do depósito do cliente, já ter descontado os 950 na partida. Tanto faz, tá bom? O importante aqui é que o ativo é 99.050. Quando chega no final do mês de abril, que é um mês depois, sobre essa conta 16120, que é o ativo, que é o empréstimo, eu vou reconhecer os juros, a renda de empréstimos, né, que vai ser a conta 710599. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai chegar nessa conta. E vou descontar, vou direto na conta do cliente, né? Perceba que é uma conta de passivo, né? E eu descontei a prestação direto na conta do cliente. Eu tirei o dinheiro direto na conta do cliente, né? Reduzi o valor do empréstimo, né, o valor do ativo, crédito no ativo, e débito na conta de depósito, né, do cliente, nos 11.244. Né? A partir daqui, pessoal, vai ser só isso. Ó. Todo mês eu reconheço os juros, aumento o valor do empréstimo reconhecendo os juros, e depois reduzo o valor do empréstimo reconhecendo o depósito. Só isso. Vou fazendo todo mês, todo mês, todo mês, todo mês, até que, quando chegar no final, zerou o saldo devedor, como a gente já demonstrou. E as receitas de juros do contrato seria 6.844 e a receita de juros contabilizada seria 794,83, que reflete essa diferença aqui, como a gente falou, os 6.844, que é o mundo do contrato, e 794,83, que é o mundo da contabilidade. Bom, deixa eu só explicar de onde é que a gente tira essa conta 16120, a 4120, 7105, tá bom? Aí eu vou, outra vez, vou interromper o compartilhamento do slide e vou para a internet. E aqui é o COSIF, como a gente já explicou no nosso encontro presencial, qual seria a prática do COSIF, né? Aqui nós temos o elenco de contas, né? Então, por exemplo, a operação de crédito, eu vou registrar onde? Então, eu vou aqui no ativo, é um grupo 1, que é o grupo de ativo circulante realizado a longo prazo. Aqui eu vou em operações de crédito, é a conta 16, e aqui eu vou procurar a conta. Olha só, primeiro, a conta 161, que é empréstimos, né? E a conta 16120 é empréstimos. Né? Aqui é empréstimo de direito creditório, mas a conta 16120 é empréstimo. E se eu descer aqui um pouquinho mais, eu vou ter aqui, ó, a 16120 2040, que é esse aqui, ó, é a conta de empréstimo, capital de giro. Pronto, foi isso aqui que a gente fez. Essa é a conta de ativo. Eu venho no COSIF e vou identificar qual é a conta mais apropriada para o registro daquela operação. Essa aqui é a operação de crédito. E quando eu vou reconhecer os juros sobre essa operação de crédito? Aí eu venho aqui, está nesse bloco aqui de passivos, que as contas de resultado estão aqui, contas de resultados credoras, receitas operacionais, e aqui eu tenho rendas de operação de crédito, é a 711, tá bom? Agora vamos ver, ó. Eu tenho uma renda de operações, rendas de empréstimos, está aqui, ó, 71105. E dentro da 7105 tem as 710530, 31, 35, que é cheque especial, tem a 0599, pronto, é essa aqui. Então, toda a renda de operação de crédito, de empréstimo, eu vou registrar nessa conta 710599. Então, assim, você não tem que decorar nada, você só tem que vir aqui e procurar qual é a conta que reflete mais apropriadamente. Quanto mais a gente usar esse COSIF, mais
como é que eu posso dizer? Mais fácil a gente consegue identificar quais seriam as contas apropriadas, tá bom? Tem outra conta que a gente utilizou ali, que foi a conta de depósito, que é o cliente tem um depósito. Quando ele tem uma conta de depósito, é uma conta de passivo do banco. Regra geral, quando um banco faz uma operação de crédito para um cliente, ele não entrega o dinheiro na boca do caixa. Ele acredita o dinheiro na conta corrente, tá bom? E aí, esse é um passivo. Na hora que o banco coloca na conta corrente, é como se o banco dissesse: agora eu tenho um passivo contra hoje, ou seja, o cliente pode pegar o dinheiro a qualquer momento. Então, se a gente vier aqui na conta de depósitos, ó, então vou lá no grupo 4, que é passivo, circulante e exigível a longo prazo, e aí eu tenho uma conta de depósito, clico aqui na 4.1, e aí eu tenho depósito à vista. Depósito à vista de ligadas, não, depósito à vista de pessoa jurídica. Está aqui, ó, 41200. É essa conta aqui, por isso. Por que era 41200? Porque era pessoa jurídica. E se fosse pessoa física? Era na conta 4110. Só isso, tá? E aqui é fluxo normal da operação. Quando o cliente chega lá na boca do caixa e sacar o dinheiro, ele vai sacar o dinheiro da conta dele. Que ele pode fazer uma transferência também, ou utilizar cheques, a movimentação normal, porque o dinheiro já está nessa conta, tá bom? É um passivo do banco a partir daquele momento. Certo, pessoal? Então, assim, esse aqui é um exemplo de como a gente faz o reconhecimento de uma operação de crédito mais simples, né? Que a gente não fez com reconhecimento de provisão para perdas de risco de crédito, a gente foi direto na operação normal, tá bom? E essa aí, a operação é tão simples quanto isso. O segredo sempre vai ser esse, pessoal. Você encontrar a operação de crédito, como era reconhecido, regra geral, sempre pelo custo amortizado, você tem sempre que vir para identificar o fluxo do contrato, a partir do fluxo do contrato, encontrar o fluxo de caixa. Com fluxo de caixa, você encontra a Tigel, e a partir da Tigel, você consegue fazer a parte contábil. A parte contábil tem que seguir esse fluxo. Você não tem como ir direto para a contabilidade sem passar por todas essas etapas. Então, assim, é processo. Contrato, fluxo de caixa, Tigel, contabilidade. Sempre isso. Tá bom? Bom, pessoal, então, por exemplo, nesse exemplo que nós acabamos de trabalhar, é um processo natural de uma operação de crédito típica do sistema bancário, mas a gente ignorou uma questão importante, que foi o reconhecimento da provisão para perdas, né? Absolutamente essencial no sistema financeiro, né? Então, agora a gente vai resgatar um pouco como é que o IFRS trata e como é que a gente vai tratar isso no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, tá bom? Então, propositadamente, a primeira parte do exemplo foi sem o impairment, né? Primeiro, para a gente consolidar a lógica do reconhecimento da taxa de juros efetiva, como é que se dá a contabilização, etc. E agora a gente vai para o impairment. Bom, primeiro, seria importante a gente resgatar um pouco da lógica do que é o modelo de provisão para perdas, o modelo de perdas no âmbito do IFRS 9. Para isso, é importante a gente resgatar a parte do IAS 39. No IAS 39, que vigorou para quem adota as IFRS até 2017, o modelo de reconhecimento para perdas era um modelo de perdas incorridas, né? O modelo de perdas incorridas, você não reconhece a provisão no momento inicial, né, que o ativo é gerado, a exposição está feita, e sim apenas quando existir uma evidência objetiva de perda. Nesse caso, o que acontece? Você tem você espera, assim, por exemplo, só quando a operação começa a ter atrasos, ou se tem uma notícia de uma dificuldade financeira do devedor, é que você reconhecia a provisão para perda, tá? Você precisaria os sinais, as evidências objetivas de perda para poder reconhecer a provisão.
No âmbito da crise financeira de 2008, isso foi muito questionado, né? Por quê? Porque naquele momento, principalmente em relação ao sistema financeiro global, quando os bancos foram reconhecer a perda já tinha corrido, já estava o caos, e você não tinha um colchão dos bancos para responder a esse tipo de situação. Então, o nosso modelo, que não é um modelo brasileiro, o modelo COSIF, que não é um modelo de perda em corrida, foi um modelo muito elogiado internacionalmente naquele momento, né? Bom, então, em reação a esse tipo de situação, veio o IFRS 9. No IFRS 9, se adotou o conceito de perda esperada. No conceito de perda esperada, você reconhece a perda que você espera que ocorra naquela operação, mesmo antes que aconteça algum indício de que o ativo financeiro vai enfrentar problemas de recuperação de crédito. É a lógica mais comum na nossa prática há bem mais tempo, né? Então, isso foi uma mudança muito grande no âmbito do sistema financeiro global, embora aqui no Brasil a gente não tenha tido um impacto muito grande, né, ainda. Primeiro, a gente não adotou ainda o modelo IFRS 9, e a gente já adota esse modelo da resolução 2682/99, no COSIF, que é um modelo que já conceitualmente é um modelo de perda esperada, embora também tenha características de perdas incorridas, né? Então, por que perda esperada? Porque na hora que concede um crédito, o banco já tem que fazer uma avaliação do rating das instituições, do devedor e da operação, e já reconhecer provisão em função dessa avaliação do rating. E depois, se começar a atrasar a operação, naturalmente você vai evoluindo nesse rating, vai reconhecendo mais provisão. Então, era um conceito que era um modelo que adota um modelo meio misto, né? Apresenta características de perdas esperadas e perdas incorridas. Bom, no âmbito dessa disciplina, como a gente já discutiu, considerando que o Banco Central já sinalizou que vai adotar o modelo padrão IFRS 9 com alguns ajustes, então a gente vai também, nas nossas práticas aqui, nas atividades, nos exercícios, a gente vai utilizar esse padrão, tá bom? Então, o que é o modelo IFRS 9? O modelo IFRS 9 é o conceito que vai reconhecer a expectativa de perdas, quer seja para todos os ativos financeiros classificados como custo amortizado ou VJORA, né, para compromissos de créditos e para garantias financeiras também. No primeiro momento, vamos centrar naquele primeiro bloco. As operações de crédito, inclusive, estão todas classificadas como CA, né, como custo amortizado. Então, é aqui que o tópico desse ponto, que são as operações de crédito, eles se concentram, né? Uma mudança que vai ocorrer no caso do sistema brasileiro é a questão seguinte, que hoje no sistema brasileiro a gente não tem provisão para perdas para limites, né? Compromissos de crédito, né? Tipo um limite de cheque especial, você só tem provisão na hora que o cliente usa. No IFRS 9, na hora que você disponibilizou o crédito, você já tem que fazer uma provisão prevendo quanto daquele limite vai ser utilizado pelo cliente e, se ele utilizar, quanto é o risco de, eventualmente, ele entrar em default, né? Então, é uma mudança conceitual que a gente vai ter num segundo momento, né? No IFRS 9, não há expectativa de reconhecimento de provisão para perdas para os ativos classificados como VJR, né, porque já está mensurado a valor justo no resultado, derivativos, pela mesma razão, instrumentos financeiros patrimoniais, porque não tem risco, a lógica não é de risco de crédito, é de perder valor mesmo, tá bom? Então, esse aí é a lógica central. Como é que funciona o modelo de impairment do IFRS 9? Ele funciona sob a forma de estágios, né? Então, sempre que uma operação é concedida, ela é originada sempre no estágio 1. Né? Por enquanto, vamos só consolidar essa lógica e sob a forma de um carimbo. Depois a gente vai discutir as consequências contábeis disso. Mas, assim, toda operação ela é originada no estágio 1, né? Nesse estágio 1, portanto,
Enquanto ele não tiver um aumento substancial de risco em relação ao aumento que foi concedido, ele fica lá nesse estágio 1. Tá? Depois eu vou explicar qual é a consequência contábil, tá? Mas, por enquanto, é isso, é um carimbo. Estágio 1. Se houver um aumento substancial de risco, ele vai para o estágio 2. E o que é o estágio 2? Assim, por exemplo, o que é um aumento substancial de risco? Aí tem uma série de discussões teóricas e técnicas, principalmente o pessoal que faz avaliação de risco de crédito, os modelos para identificar isso, para mensurar isso. Mas, assim, o IFRS 9 sugere uma regrinha de bolso, né? Uma regrinha prática muito útil, né? Quer dizer, quando você tem atraso de 30 dias, se parte da premissa de que houve um aumento substancial de risco. Esse critério de 30 dias é um critério refutável. O que significa? Significa que a entidade pode dizer o seguinte: olha, 30 dias, na realidade, é um conceito normal para esse tipo de operação, então 30 dias não chega a representar um aumento substancial de risco. Ou seja, a norma admite esse tipo de contraponto, né? Mas, assim, é um primeiro indício do que seria um aumento substancial de risco. Seria um atraso a partir de 30 dias. Aí você vai para o estágio 2, significa que o contexto de risco daquela operação não é exatamente aquele inicial. Mudou. Olha com mais cuidado, se previna mais, reforça as provisões. É basicamente essa linha, tá bom? Depois a gente vai ver como é que isso vai se dar na contabilidade. E também vai para o estágio 3. O que seria a lógica do estágio 3? O estágio 3 é quando o ativo torna-se problemático. Que, assim, por exemplo, é como se ele caracterizasse a inadimplência. Né? Existe um indício objetivo de que aquela operação foi para o vinagre, ou está indo para o vinagre. Nesse caso, assim, por exemplo, em boa parte dos modelos se define que isso aqui é a caracterização do default. É quando ele vai para o estágio 3. E aí, outra vez, o que caracteriza a inadimplência? Não é trivial. O que caracteriza o ativo com problema de recuperação de crédito, ou mais comumente chamado, assim, da forma mais coloquial, como ativo problemático? O que é um ativo problemático? Tem aquilo, assim, a empresa entrou em falência, é um ativo problemático, coisa desse tipo, mas, assim, tem uma regrinha de bolso também, se você atrasar 90 dias de atraso, a partir de 90 dias de atraso, cara, é um ativo problemático. Já vai para o estágio 3, tá bom? Essa é mais ou menos a lógica. Os ativos, eles são originados, por definição, aqui no estágio 1, mas, eventualmente, principalmente para aquelas situações em que tem entidades, aquelas entidades de empresas de recuperação de crédito, que compra carteira podre, coisa desse tipo, ela já entra no estágio 3, pode acontecer isso. Mas, regra geral, ela é no estágio 1, mas a exceção são esses, né? Ele já é originado como problemático. Você já comprou coisa e o seu negócio é exatamente esse, né? Então, são os problemas principalmente associados a essas empresas de recuperação de crédito. Bom, a gente olhou aqui, estágio 1, estágio 2, estágio 3, é como se fosse sempre piorando, mas não necessariamente, ele pode melhorar também, ele pode, da mesma forma que ele anda para a direita, ele pode andar para a esquerda, ele pode melhorar. Por exemplo, um item que está no estágio 3, ele pode pagar aquelas prestações em atraso, melhorou um pouco a situação, e ele pode ir para o estágio 2. E algo que está no estágio 2, ele também pode ir para o estágio 1, ele pode voltar às condições originais. Isso é o que a gente chama de cura, né? Então, você, ao longo do tempo, você vai piorando, torna-se problemático e, eventualmente, você cura e você pode voltar ao estágio original, né? Aliás, você pode até estar no estágio 3 e ir direto para o estágio 1, né? Não é comum, o comum é você passar por etapas, mas, eventualmente, você pode ter uma mudança tão radical, digamos o seguinte: a operação estava inadimplente, mas essa empresa que estava inadimplente foi adquirida por outra empresa maior, que tem umas condições financeiras espetaculares. Pô, agora o risco de crédito foi lá para baixo, então voltou para o estágio 1, tá? Então ele pode ir direto, coisa desse tipo. Mas, assim, o importante nesse primeiro momento você pode ir piorando e você pode ir melhorando ao longo do tempo. Lembrando que o estágio 1 e os 3 são os extremos, e o 2 ele vai ficando meio como intermediários nas duas pontas de evolução e de melhora no risco de crédito, tá bom? Mas, por enquanto, a gente está só contextualizando e colocando carimbo. O reflexo contábil ainda não está claro. Então, é o seguinte, para o reflexo contábil ficar mais claro, então a gente pode definir estágio 1, 2 e 3 da seguinte forma: o estágio 1 é aquele ativo que está performando, né?
está sendo pago regularmente, funcionando de forma como uma mecânica tranquila, né? Esse é o estágio 1. Enquanto ele estiver assim, ele vai ficar lá, é um ativo que está performando. O estágio 2, ele já começa a apresentar probleminhas, né? Não entrou ainda, não se transformou em um ativo problemático, mas já tem problemas, né? Então, ele está no estágio 2, e quando ele está no estágio 3, é um ativo que não está performando, não está sendo pago, e aí você dá um tratamento bem distinto. Qual é o efeito contábil? O primeiro efeito é no reconhecimento da perda, né? Então, por exemplo, quando ele está no estágio 1, por exemplo, eu tenho uma operação de crédito, fez um financiamento imobiliário para o cliente pagar em 30 anos. No primeiro momento, assim, por exemplo, o que se exige é que você calcule a expectativa de perda no horizonte de 12 meses. 12 meses só, de um ano. Ou seja, qual é a probabilidade daquele crédito ficar inadimplente dentro dos próximos 12 meses? Ela tem uma probabilidade. Se você fosse calcular a probabilidade dele ficar inadimplente no horizonte de 30 anos, ele é muito maior. Em 12 meses, assim, por que o cliente deixaria de pagar esse financiamento imobiliário? Ele poderia perder o emprego, poderia piorar de renda, poderia enfrentar um problema de saúde e consumir suas economias. Então, aconteceu uma série de problemas. Em um ano, a probabilidade de acontecer esse problema é menor do que no horizonte de 30 anos. Então, quanto maior o tempo, maior a probabilidade de ter problema. Quando você está no estágio 1, você calcula a expectativa de perda só para horizonte de 12 meses. Como o risco é baixo, você só precisa olhar 12 meses. Como não mudou nada em relação à situação que você originou o contrato, só olhar 12 meses para frente. Quando você vai para o estágio 2, aí não, aí você tem que olhar o horizonte de vida útil. Naturalmente, a provisão já aumenta. A provisão já aumenta, porque a expectativa de perda aumenta, porque a probabilidade de ter problema aumenta. A probabilidade de ir para o estágio 3 se transformar num ativo problemático aumenta. Tá bom? E quando está no estágio 3, aí também você está sempre olhando a vida do contrato. Isso é a primeira consequência, contábil. A segunda consequência é em relação ao reconhecimento de juros. Quando eu estou no estágio 1, eu reconheço os juros normalmente. Eu reconheço os juros da operação e reconheço a provisão. Quando está no estágio 2, a provisão está maior, mas eu continuo reconhecendo os juros normalmente. Reconheço os juros e reconheço a provisão, só que a provisão está maior do que estaria no estágio 1. E quando está no estágio 3, a provisão já está maior também, e o reconhecimento dos juros no estágio 3, ele diz, só reconheço os juros pela base líquida. Pega o valor bruto menos a provisão, só calculo os juros só sobre essa base líquida. Essa é uma lógica, assim, por exemplo, ele vai ficando cada vez mais, vai comprometendo o resultado, né? E em função da alteração da qualidade do crédito, ele vai tendo consequências no reconhecimento dos juros e principalmente no reconhecimento da provisão. No caso do Banco Central, ele sinalizou na audiência pública de que, quando ele estiver no estágio 3, sequer reconhecimento com base líquida ele vai aceitar. Ele vai dizer o seguinte, quando ele estiver no estágio 3, zero reconhecimento de receita. Adota-se o chamado stop accrual. O stop accrual, você não vai reconhecer mais os accruals. Os accruals é exatamente o reconhecimento dos juros em função do decorrer do tempo. Então, ele já está dizendo, no estágio 3 não vai ter reconhecimento nenhum. É uma diferença, muito provavelmente, da norma que será aprovada, implementada pelo Banco Central, e aquela norma do IFRS 9. É uma diferença para uma norma mais rigorosa do ponto de vista interno. Bom, dito isso, pessoal, como é que eu vou calcular a provisão para a perda? A provisão para a perda. O cálculo dessa perda, que é a chamada perda esperada, ela é igual a PD. PD o que é? É a probabilidade de default, é a probabilidade de inadimplência, é a probabilidade do ativo se transformar em problemático. Essa é a PD. Como é que essa PD pode ser calculada para 12 meses ou para lifetime? 12 meses se ele estiver no estágio 1, ou lifetime se ela estiver no estágio 2 ou no estágio 3. Né? Aí você vai levar em consideração o histórico, uma avaliação do comportamento daquele tipo de cliente, daquele tipo de operação, etc. Então, aí é o pessoal da área de gerenciamento de risco que tem que trabalhar. Mas aí PD. Né? PD vezes a LGD. O que é a LGD, pessoal?
quando você faz uma operação de crédito, a primeira questão de perda é a probabilidade da perda, a probabilidade de default. A segunda essa perda também vai ser influenciada por questões como garantias. Por exemplo, você fez uma operação de crédito e recebeu um bem como garantia. Então, é o seguinte, quando você vai calcular a perda, você vai calcular qual é a probabilidade do cliente não me pagar. Essa é a primeira condição. E a segunda condição é, se ele não me pagar, quanto é que eu consigo recuperar dessa garantia? Percebeu? Essa é a lógica. Quanto é que eu consigo recuperar dessa garantia? Dependendo de quanto eu conseguir recuperar dessa garantia, eu vou ter uma perda menor. Entendeu? Eu não vou perder tudo. Eu concedi uma operação no valor de 100, mas eu recuperei uma garantia que eu consigo recuperar 30. Então, eu vou perder quanto? Só 70. Percebeu? Então, assim, a provisão, no cálculo da provisão, eu levo em consideração não apenas a probabilidade do cliente não me pagar, como eventual, assim, por exemplo, se ele não me pagar, efetivamente, o que é que eu não consigo recuperar? O que é que eu consigo recuperar? Né? Então, essa é a LGD, tá bom? E a terceira é a base de cálculo, é a exposição ao default, né? É a base de cálculo, geralmente, isso aqui é o valor contábil bruto, né? Esse aqui é a base de referência. Então, por exemplo, eu tenho um crédito a receber de 100, a probabilidade dele ficar inadimplente é de 5%, então é 5% vezes 5% vezes 100, vezes o que eventualmente eu consigo recuperar das garantias. Né? Então, assim, por exemplo, é mais ou menos essa dinâmica toda que eu tenho que considerar. No primeiro momento, eu entendo o conceito e a gente vai ter um exemplo prático agora para consolidar esse entendimento, tá bom? Quando você vai fazer essa avaliação, na maioria das vezes, assim, se a operação for muito importante, se o cliente tiver uma exposição muito grande ao banco, ele vai fazer operação por operação, vai fazer uma análise individual do cliente ou da operação. Mas, assim, por exemplo, aquela coisa assim, massificada, tem um volume grande de clientes pegando aquele mesmo tipo de operação, clientes com perfil de risco razoavelmente parecido, eu devo, até recomendável, que eu faça uma avaliação do ponto de vista de carteira, né? Então, a avaliação individual é para esses casos que são importantes individualmente. Para aqueles casos que não são importantes individualmente, eu avalio do ponto de vista estatístico naquela massa da carteira, né? Então, gera informações bem interessantes. Quais são as condições para você avaliar a carteira? Grupo homogêneo de risco, ou seja, devedores com mais ou menos o mesmo perfil, operações relativamente parecidas, pronto. Garantias relativamente parecidas, pronto. Aí eu posso juntar tudo isso aqui num balaio e calcular a probabilidade de se perder. Quando eu avalio o comportamento estatístico, histórico de clientes operações e garantias com essas características, tá bom? Então, isso é o grupo homogêneo, né? O valor individual não é significativo, porque se for significativo, eu faço uma avaliação individual. A exposição à contraparte não é significativa, porque se tiver avaliação significativa, eu faço avaliação individual. E a própria gestão da instituição também se dá do ponto de vista de carteira, né? Então, essa é a lógica para adotar coisa. Mas, volto a dizer, isso aqui não é para a área contábil, é para a área de gestão de risco. Lógico que o contador tem que entender, lógico que o contador tem que participar dessas discussões, porque as consequências serão contábeis, tá bom? Mas, assim, quem vai fazer tudo isso aqui é a área de gestão de risco. Bom, então aqui a gente vai para um exemplo, né, para a gente consolidar esse conceito. Né? Um empréstimo bancário e agora com registro de impairment. No dia 31 de março, o Banco TPT concedeu empréstimo à companhia endividada com valor bruto de 100 mil, a ser liquidado em 10 parcelas mensais com amortizações constantes. Opa, é o mesmo exemplo do primeiro exemplo, não vai ter diferença, tá bom? É o mesmo caso. A taxa de juros é 16% ao ano e o banco cobra uma taxa de abertura de crédito 950. É o mesmo caso. Para esse tipo de ativo, a área de risco estima uma PD de 2%. Essa é a novidade. A gente agora trouxe o conceito de provisão para perdas. Por quê? Porque naquele primeiro conceito a gente estava querendo consolidar a lógica da taxa de juros efetivo da operação, como é que eu transformo o fluxo do contrato no fluxo de caixa enquanto a Tigel, e a Tigel evolui o contrato para fins contábeis. Agora, a novidade é que eu estou colocando
a outra ponta, né, que é a ponta da provisão para perdas, tá bom? E aí ele tem uma perda de 2%, e como o prazo é de 12 meses, 2% lifetime, vida toda, é a mesma coisa, porque são só 10 meses, né? Como garantia, e aí tem uma garantia, foram oferecidos bens com valor estimado de R$ 50.000, com prazo estimado de alienação de cerca de 12 meses após a execução das garantias. Então, foi feito essa estimativa, tem um bem que foi dado em garantia, vale R$ 50.000, mas se o banco precisar tomar, ou seja, o cliente não pagar, o banco demora mais ou menos uns 12 meses para conseguir vender essa garantia e arrecadar os 50 mil, tá bom? É mais ou menos isso. Só que nessa operação, os pagamentos foram pagos regularmente, é o mesmo exemplo do item anterior. Então, agora a gente vai fazer os lançamentos, toda a prática, né, da contabilização, considerando agora a novidade, que é a provisão para perdas, tá bom? Então, eu vou aqui interromper o compartilhamento do slide e vou... Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar aquele Excel. Aquele Excel que a gente estava trabalhando com ele. Que é aquela operação lá de 31 de março, nas 10 parcelas, que a gente apurou a Tigel e chegou esses valores contábeis. Então, assim, a novidade, portanto, agora, vou congelar aqui. A novidade, portanto, agora, é que eu vou partir agora, eu já tenho toda essa parte contábil aqui, eu já tenho. Eu só vou incorporar aqui a parte da contabilidade, da provisão, desculpa, da provisão. Então, assim, a primeira coisa é que eu tenho uma garantia. A primeira coisa é que eu tenho uma garantia. A garantia é quanto? A garantia é 50 mil. A garantia é 50 mil. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Nossa. A garantia é 50 mil. Ela é 50 mil, lá no momento 1, eu reconheço provisão? Reconheço provisão. Desde o momento inicial, eu já tenho que reconhecer a provisão. E essa provisão vai depender do valor dessa garantia. Essa garantia é quanto? Ela é 50 mil. Ela é 50 mil. Só que ela tem um detalhe. Foi dito que, se o banco precisar executar a garantia, ela vai demorar 12 meses para executar essa garantia. Então, o valor, hoje, ela não vale... Assim, por exemplo, se eu vou vender por 50 mil, mas eu vou demorar 12 meses para vender, então eu tenho que encontrar o valor presente dessa garantia. E vou encontrar esse valor presente, eu vou dividir por 1 mais I, né? Qual taxa? Eu vou dividir pela Tigel. Eu vou dividir pela Tigel. Vou descontar pela Tigel, elevando a 12, que é 12 meses. Deixa eu colocar parênteses aqui. E aí eu vou pegar, a garantia. Se eu precisasse executar hoje, demoraria 12 meses. Então, o valor presente seria 42. Deixa eu formatar aqui. 42.180. Esse seria o valor da garantia. Tá bom? Ou seja, na realidade, você fez um empréstimo de 99 mil, mas você recuperaria de garantia 42 mil. A PD, a área de risco disse que a PD era de 2%. Então, você coloca aqui 2%. Deixa eu colocar aqui centralizado. A PD é de 2%. De onde saiu os 2%? Da área de risco. E a LGD? A LGD é a perda dado o default, né? Então, por exemplo, como é que eu vou calcular essa perda? Ou seja, eu tenho, na realidade, é o seguinte, eu tenho um saldo de quanto? De 99.050. 99.050. Essa perda, na realidade,
ela vai ser o seguinte: 1 menos... Peraí. Pronto. Eu teria uma perda de 57,4%. O que é a perda? Se naquele momento inicial a operação ficasse inadimplente, eu entreguei 99.050 para o tomador e recuperaria um bem que eu só conseguiria, o valor presente dele é 42, ou seja, eu vou vender daqui a 12 meses por 50, o valor presente dele, portanto, é 42. Então, quanto é que eu perderia? Os 99 menos os 42, dividido pelos 99, né? Então, eu perderia 57,4. Essa é a LGD. Essa é a LGD. A EAD é a exposição dado default. A EAD é o próprio saldo contábil, 99,050. Né? Perceba que eu estou recompondo exatamente aquela fórmula que a gente apresentou no slide. A perda esperada, que é o próprio saldo da provisão, quanto é que eu tenho que ter provisão? Eu tenho, lá está dito, pega a PD, multiplica pela LGD, multiplica pela EAD. Ou seja, é a probabilidade de ficar inadimplente, vezes o percentual de perdas que eu teria se eu ficar inadimplente, vezes a exposição como todo. Logo, eu teria uma perda de 1.137,38. Esse é o saldo da minha provisão, deixa eu anotar isso aqui, provisão para perdas. Esse seria o saldo da minha provisão. Vou marcar aqui de uma outra cor. Pronto. Esse aqui seria o saldo da minha provisão, 1.137. Eu tenho que reconhecer, no momento inicial, 1.137 de provisão. Olha só, pessoal, como eu não tinha nada, porque agora que eu estou começando o contrato, a despesa de provisão, nesse momento inicial, seria quanto? Seria um saldo, um valor negativo, porque é despesa, né? Porque eu não tinha nada de provisão, seria os 1.137, um valor negativo, porque é uma despesa, tá bom? Aqui a sequência de reconhecimento de juros, ele vai seguir a mesma, porque o exemplo a gente já viu no exemplo 1, é a sequência, tá bom? Bom, o que vai acontecer? Isso aqui no dia 31 de março. Portanto, no dia 31 de março, eu vou reconhecer uma operação de crédito no valor de 99.050 e já reconheço uma perda, uma despesa de 1.137. Eu começo a operação já tendo prejuízo. Depois, né, eu vou, se eu não perder, se eu receber, essa despesa aqui, ela vai ser estornada, tá bom? Então, o que acontece no dia 30 de abril? No dia 30 de abril, deixa eu travar isso aqui, que é a taxa de juros. No dia 30 de abril, eu tenho que mensurar o valor da garantia. Ele está contínuo com o mesmo valor, ou seja, é aqueles 50 mil, eu venderia por 50 mil, mas só daqui a 12 meses. Portanto, quanto é o valor presente, descontado pela taxa de juros efetiva da operação, a TIGEL? Ela seria 42,180. A PD mudou? Não, não mudou. A PD aqui é a mesma. Continua em 2%. Não tem, o exemplo não conta nada que tenha acontecido qualquer tipo de diferença, não mudou. A LGD mudou? O valor ele depende da LGD, depende da garantia e do saldo contábil. Ora, se a garantia não mudou, porque ela continua com 42,180, mas o saldo contábil mudou, por quê? Porque o cliente pagou a prestação.
Então, a perda agora, ela já vai ser um pouco menor. Ela não será mais de 57,4, ela será de 52,7, tá? Ela vai ser o valor contábil menos a garantia dividido pelo valor contábil, tá bom? Então, esse aqui, 52,7 é a perda. Ele perderia, ele tem 2% de chance de perder. 2% de chance de perder quanto? 52,7% do valor do saldo. Ele é uma consequência, tá bom? A EAD é o saldo contábil, 89. É o mesmo saldo que está aqui. Portanto, o que eu tenho de perda esperada? A perda esperada, se eu trouxer para cá, ela vai ser o quê? Ela vai ser a PD vezes a LGD vezes a EAD. Qual é a grande mudança que eu tenho, pessoal? A perda esperada no dia 31 de março, quando eu concedi o crédito, era 1.137. Agora é só 940. Qual foi a novidade? Qual foi a novidade? A novidade, pessoal, é que é o seguinte: a APD é a mesma, mas a LGD diminuiu e a EAD diminuiu. Logo, a perda esperada diminuiu. Logo, a perda esperada diminuiu. Então, se é assim, pessoal, a minha despesa com provisão, ela vai ser... Quanto é que eu tenho que ter de provisão? 940,76. Esse é o saldo da provisão. Mas qual é o efeito contábil que eu vou reconhecer esse mês? O que aconteceu de variação? Então, hoje eu tenho que ter 940, mas eu já tinha reconhecido 1.137. Portanto, eu vou reconhecer agora um ganho de provisão para perdas. Porque eu comecei no período reconhecendo 1.137 de provisão e agora já reconheci despesa no primeiro momento e agora cheguei à conclusão de que 940 é suficiente. Portanto, eu reduzo a provisão. Gera um ganho, uma redução da despesa. Quando chegar no dia 31 de maio, a mesma coisa. O que é que vai acontecer? A garantia, em tese, está a mesma, porque aqueles 50 que demoraria 12 meses para realizar, a PD, a área de risco, não informou qualquer tipo de alteração, a LGD vai diminuir. Por que a LGD vai diminuir? Porque a garantia é a mesma, mas o meu saldo contábil está diminuindo, cara, pelos pagamentos. Então, a LGD diminui, a EAD diminui, a perda esperada, que era 940, agora é 743. Portanto, eu vou estornar mais 196 daquela provisão. Faz isso em junho. Faço isso em maio. Perceba que está diminuindo o saldo da provisão para perdas. Faço isso em agosto. Só tem 151 agora. Quando chegar em setembro... Opa. Peraí, tenho que fazer um ajuste aqui. É o mínimo entre esse valor e zero. Ele não pode ficar negativo, tá bom? É o máximo. Isso aqui só para não ficar negativo. Você não, acho que é a vírgula. Só para ele não ficar esse negativo que ficou aqui. Ó. Aí ele vai ficar zero. Nesse momento, o que é que acontece, pessoal? Nesse momento, eu não tenho mais necessidade de provisão. O que foi que aconteceu aqui? Por que a provisão aqui eu não tenho mais necessidade de provisão? Olha só. A garantia é 42.180. A garantia é 42.180. E o meu saldo contábil ele é 39. Então, mesmo que o cliente não pague, eu consigo recuperar de garantia algo que vale mais do que o valor contábil. Então, eu não tenho mais que ter provisão para perdas. Aqui eu vou fazer aqui a mesma coisa. Para não deixar o valor zero. Vou fechar aqui.
E aí ele não vai ficar negativo aqui. Ele fica zero. A LGD é zero. Eu não vou perder nada. Por que eu não vou perder nada, pessoal? Porque se o cliente deixar de pagar a partir de 30 de setembro, né, depois que ele pagou 30 de setembro, a prestação 30 de setembro, o que ele me deu de garantia já é mais do que o saldo devedor. Então, mesmo que ele deixe de pagar a prestação, o que eu vou retomar, vendo por 50 mil lá na frente, trazendo a valor presente, dá 42 mil, dá mais do que os 39 que ele me deve. Então, não tem mais provisão para fazer. Tá claro? E aí, nesse momento, eu fiz essa reversão. Bom, o que vai acontecer no dia 31 de outubro? No dia 31 de outubro, continuo sem ter perda esperada e eu não tenho mais a despesa. O resultado aqui eu só vou reconhecer até 30 de setembro, né? Quer dizer, na realidade foi uma despesa inicial e depois tudo reversão da despesa. A provisão que eu constituí, eu estou revertendo. Por quê? Porque aquela perda não se materializou e eu estou começando a reverter todas elas. E aí vai até o final do período, né? Quando chegar lá no período, ele terminou, pagou as 10 prestações, o saldo contábil é zero, e o valor da provisão, naturalmente, ele é zero também. Né? Ele é zero também. Então, assim, como é que se daria? Uma outra coisa que eu queria destacar aqui para vocês é o seguinte, por exemplo, o que eu tenho, vou pegar aqui, em termos patrimoniais, eu tenho o saldo do ativo, que é o empréstimo, eu tenho a provisão e eu tenho um líquido aqui. Tá bom? Então, vou colocar aqui, esses aqui são os saldos patrimoniais. Só para a gente entender de forma mais clara, isso aqui, saldos patrimoniais. Então, como é que evoluiu? Tá outra coisa aqui, tá um verde aqui. Como é que evoluiu? O saldo do empréstimo é esse aqui, vai ser sempre essa coluna. É o saldo da contabilidade aqui, tá? Então, o saldo bruto, né? Que ele começou com 99, foi diminuindo e ele chegou aqui até zero no período. E a provisão? A provisão está aqui. Essa perda esperada que está aqui. Também exatamente a mesma coisa. Tá? Eu tenho essa provisão. E o líquido? O líquido é o saldo do empréstimo menos essa provisão. Isso é como vai aparecer na contabilidade. 97.912 em termos líquidos, né? 97, 88, né? Chega um momento aqui, ó, que o valor bruto e o valor líquido eles são iguais. Por quê? Porque não tem mais provisão. Isso aqui é a dinâmica dos saldos patrimoniais. E em termos de resultado? Em termos de resultado, essa operação ela gera receita de juros e ela gera despesa de provisão. São duas dinâmicas aqui. Então, vou colocar aqui o líquido do mês. Então, esse aqui eu vou colocar aqui resultados. Então, vou colocar aqui um azulzinho aqui. Então, o que eu tenho de receita de juros? Onde é que tem a receita de juros? A receita de juros, ela está sempre aqui, nessa coluna aqui de juros. No primeiro momento, eu não tenho nada de juros, no primeiro mês. Então, esse aqui são esses juros. Né? Comecei a ter de juros no primeiro mês, tive 1.413,65 de juros, e aí os juros vai diminuindo, por quê? Porque o saldo contábil vai diminuindo, porque o cliente foi pagando as prestações, então a receita de juros vai caindo. E o resultado com provisão? O resultado com provisão, no primeiro momento eu reconheci uma despesa de 1.137, e depois, na medida em que o cliente foi pagando as prestações, o saldo devedor foi diminuindo, o saldo de provisão da perda esperada foi diminuindo, e aí aquela despesa foi sendo revertida. Em termos líquidos, no primeiro mês, em termos contábeis, essa operação gerou uma perda de 1.137, exatamente no dia 31 de março.
ela deu uma perda de 1.137. No segundo mês, aí eu já tive um juro de 1.413, mais a reversão da despesa do mês anterior, da provisão, já tive uma receita de 1.610, um ganho líquido de 1.610. No segundo mês, 1.470. Por quê? Porque o juros diminuiu. A reversão da despesa está relativamente parecida. Aí o juro vai diminuindo, o meu resultado com a operação em cada mês vai diminuindo. Por quê? Porque o saldo devedor vai diminuindo, a minha receita de juros vai diminuindo. Até que aqui ele passa a ter um salto maior, porque eu não tenho mais provisão para reverter. Né? O que eu quero dizer com isso? A receita de juros nesse período vai ser exatamente os 7.794,83. 7.794,83. Que está aqui, ó, na contabilidade, a receita de juros, é exatamente a mesma coisa. E a despesa com provisão? A despesa com provisão, pessoal, no geral, o que foi que eu tive de provisão com esse cliente? Zero, não tive nada. Por quê? Constituí no primeiro momento, está aqui, e depois reverti tudo ele. Por quê? Porque o cliente pagou. Então, a minha despesa com provisão vai ser zero. Logo, o meu resultado também será 7.794,83. Só receita de juros. Agora, isso vai acontecendo de forma distinta, né? Quer dizer, no primeiro momento eu tenho uma perda, que é o reconhecimento da provisão, e depois eu tenho a receita de juros e a reversão da provisão. Bom, isso aconteceu por quê? Porque o cliente pagou regularmente. Mas eu poderia, e a gente vai ter vários exemplos, onde a perda vai aumentando, né? Porque o cliente deixa de pagar e ele vai para o estágio 2, vai para o estágio 3, ele vai ter que pegar. No primeiro momento, portanto, a ideia desse exemplo era para demonstrar como é que se dá o efeito contábil do reconhecimento dessa provisão. Tá bom? E ela se dá exatamente aqui, ó, nessa coluna. São esses valores que eu vou ter que contabilizar. Tá bom? Então, vamos voltar lá para os slides para a gente contabilizar isso aqui, tá? Então, aqui, o mesmo exemplo do trazendo o modelo de impairment, né? Então, como é que a gente vai... Como é que a gente vai reconhecer? Pronto, aqui é aquela síntese, a gente vai reconhecer essas despesas de provisão aqui de 1.137, e depois a reversão dela, que deixou um valor neutro, zero. No final das contas, é exatamente isso. Como é que se dá a contabilização? Então, a gente volta para aquele ponto inicial, a gente já tinha essas duas primeiras linhas, era aquele lançamento inicial. O que é que a gente está acrescentando, pessoal? Opa, tem mais o lançamento, tem o lançamento da provisão para perdas, tá? Que naquele momento eu reconheço uma despesa, 8183030, e uma provisão na 16920. Daqui a pouco também vou lá no COSIF explicar como é que a gente chegou nessas contas, tá bom? Então, nesse momento, uma despesa. No segundo mês, a provisão, ó, aí a conta 169, que é a retificadora do passivo, ela é revertida, e a conta de despesa recebe um crédito, né? Que eu estou estornando aquela despesa do período passado, 30 de abril. Isso. Dentro do semestre, eu vou trabalhar sempre com a reversão da despesa, tá? Por que semestre? Porque a instituição financeira encerra no semestre. Quando virar o semestre, aí vai ser uma receita, uma reversão, tá bom? Vocês vão ver quando chegar em julho. Então, mês 2, ó, é a mesma lógica anterior, só acrescentando a reversão da provisão. Vou fazendo isso normalmente, de forma recorrente, repetindo os exemplos. Quando chegar aqui em julho, aí eu não tenho mais despesa para reverter, porque as contas de resultado foram zeradas, aí eu tenho uma conta 7199030, que é reversão de provisão de operação de crédito. Tá bom? É isso aqui.
Bom, pessoal, aí, ó, sequência normal, só repetindo, ó, quando chegar em outubro, não tem mais reversão de provisão, eu só fui até setembro. Aqui já não tem mais, volto só os registros originais, não tem mais o que lançar, né? Novembro, dezembro e janeiro, ele vai, como se diz, e aí em janeiro ele vai reconhecer a renda e depois ele recebe o empréstimo, né? Entrou o dinheiro, tirou o dinheiro lá da conta, a última parcela dos 10.124. Pronto, é isso. Aqui é aquela síntese que a gente tinha demonstrado no slide anterior. Só quero chamar a atenção, e lá vou eu interromper esse compartilhamento e vou para... Voltamos para o COSIF aqui. Bom, primeiro, a conta 169, né? Então, dentro da conta de provisão. A conta de provisão, o estoque de provisão, está dentro da própria operação de crédito, dentro da 16, que é a operação de crédito, aí vai ter uma conta específica de 169. 169 é o quê? Provisão para operações de crédito, né? E aquele caso ali era operação para empréstimos, provisão para empréstimos, está aqui, ó, 16920. Opa. 16920, essa aqui. Por isso que a gente utilizou essa conta 16920. E a contrapartida, que era a despesa, né? Então, conta de resultados devedoras, 881, que é despesas operacionais. Bom, se a gente não tem familiaridade, a gente vai correr todas essas contas. Eu vou direto porque é mais simples para mim, né? Então, eu tenho aqui uma conta 81830, que é despesas de provisões operacionais, e eu tenho a 8183030, que é provisões para operações de crédito. Então, ela está aqui. Tá bom? Então, com isso, a gente resgata, assim, por exemplo, fecha o exemplo dos efeitos da contabilização das operações de crédito, tá bom? Das operações de crédito, a dinâmica completa, a gente fez um ciclo completo, desde a definição da taxa de juros efetiva da operação, o mundo do contrato, fluxo de caixa, encontro TIGEL, com base na TIGEL, calculo a contabilidade, faço o reconhecimento dos acrus, que seria receita de juros. Num segundo momento, nós incorporamos a provisão para perdas, considerando o conceito de probabilidade de default, perda dado default, que é LGD, probabilidade de default, que é a PD, LGD, que é a perda dado default, quanto que eu tenho de exposição, que é o saldo contábil, calcula a perda esperada, contabiliza essa perda esperada. Então, esse é o ciclo completo. Parece complicado, pessoal, mas basicamente é prática que a gente vai ter que fazer com os exemplos que a gente vai ter que discutir, tá bom? Acho que com isso a gente fecha esse tópico de operações de crédito. Isso aqui é um modelo que vocês não eram vivos na época, mas nos anos 80, 82, teve 82, 83, né? Ainda a campanha das diretas, houve um movimento histórico que era da democracia corintiana, que foram atores importantes, né? Sócrates, Vladimir, Casagrande, e que criaram um movimento absolutamente revolucionário naquele momento de crepúsculo da ditadura militar. Depois vocês dêem uma olhada lá. Bom, dito isso, pessoal, a gente encerra aqui esse vídeo. Depois a gente vai voltar depois com a parte... Vamos trabalhar muitos exercícios nas nossas atividades síncronas, e depois a gente vai voltar com a parte de títulos e valores mobiliários. Até mais.